Estamos de volta com o programa Verdade. Hoje nós estamos abordando um assunto realmente intrigante. Nós estamos falando agora sabe de que não falando nesse segundo bloco? Do passado, presente e futuro da humanidade. Estou conversando com Jorge Ouro. Ele é um especialista no assunto. Ele é da eubiose. Vamos falar então agora, Jorge, sobre o passado, o presente e o futuro da humanidade, onde também está incluído o Mato Grosso. Nós estamos, meu caro Jorge, vivendo ou vivenciando a época do fim dos mistérios? Sim. É mesmo? Primeiro, sim, sem a menor dúvida. Porque antes do mistério era aquilo que era dado a toda a humanidade, fazia parte do dia a dia. Em determinado momento da evolução humana, na tradição Atlante, o mistério, o conhecimento foi mal utilizado e acabou gerando um problema que interrompeu a civilização Atlante. Nesse momento se cria o conceito de mistério e se começa a criar o que se chama de escola secreta. Essa é a origem das escolas secretas, é a partir da chamada maçonaria dos Trachumarutas da Atlântida. A partir de então, o conhecimento ele é retirado da humanidade e passa a ser devolvido em gotas, homeopaticamente. Só que nós chegamos agora num período em que nós temos o final de um ciclo evolucional inteiro, mas já o começo de um outro, entrelaçados. Então, Depois vamos falar sobre isso. Então, tudo que antes era misterioso, tudo que antes era reservado, agora, de direito, ele é trazido e devolvido à humanidade para que ela faça está sendo colocado na mesa. Na mesa. Para ser degustado aí os mistérios. Exatamente. É porque Jorge, o mistério em si, ele quer ser revelado. Né? É como um elemental de um desejo qualquer, ele em si quer ser satisfeito. Ele quer existir. É como a pergunta. A pergunta está entrelaçada à coisa em si perguntada. Né? E ela quer ser verbalizada. Por quê? Porque em sendo verbalizada, ela passa a existir no meio físico que é o nosso sistema atual. Essa minha pergunta aqui, eu quero chamar a atenção do telespectador. A gente escuta falar tanta coisa, o mundo está se acabando, isso aqui está um caos, o planeta virou de cabeça para baixo. Nós estamos, ou não, prontos para irmos do chamado caos terrestre e quando nós sairmos desse caos, haverá, dizem, uma grande festa cósmica. É verdade? Sem dúvida, só que nós já estamos vivendo. É mesmo? Conta para nós. Por exemplo, assim, está passando um caminhão com flores, eu fecho os olhos, né? Aí eu sinto o aroma das flores. Eu posso imaginar que essas flores estão indo para um cemitério ou para um casamento. Sempre depende do meu ponto de vista. Por exemplo, assim, para o otimista, né, quando surge o primeiro raio de sol, a luz já se fez. Para o pessimista, o sol está a pino e ele vai dizer assim, não, o mundo inteiro tem sombra, está em sombra. Mas onde que tem sombra se o sol está a pino? Ele fala assim, embaixo da sola do meu sapato. Então sempre depende o aspecto que você vai analisar. Porque a lei, a evolução, ela não dá saltos. Então não é assim, nós vamos dizer alguns e amanhã alguém vai chavear e o mundo vai ficar perfeito. É um processo de transição no qual, que a gente está vendo hoje, no qual tudo que existia de errado, de contra a lei, contra a evolução, lesa a humanidade, lesa a divindade, criado pelas experiências humanas, pendente para ser resolvido e que sempre era passado para frente, que assim, eu não resolvo, passo para o meu filho, para o meu neto, que assim, era empurrado com a barriga, as dores da humanidade. Agora todas essas dores se exteriorizam para ser resolvidas, né, num processo quase alquímico. Né? Assim, é o contato do que tem que ser equacionado com a suma matéria, com o lápis filosoforum, com a pedra filosofal. E agora é o momento em que isso acontece. Jorge, me diga uma coisa. Quando a gente se fala nas revelações do passado, do presente e do futuro da humanidade, eu gosto de saber, tem coisas boas reservadas para nós, tem coisas ruins, o que nos espera, afinal? É que nós acostumamos, Carrara, até por conta dessa questão do ocultar, a considerar que o oculto, que o invisível, o que o porvir, sempre é negativo. Sempre associado ao mal, né? As pessoas têm medo do futuro? Sem dúvida nenhuma. Sempre tiveram medo, né? E esse medo é que alimenta, assim,
o não buscar o esclarecimento. O momento que nós vivemos agora já é um momento apoteótico em termos evolucionais, porque a humanidade... Da festa cósmica, como eu falei? Exatamente. Ela começa a evoluir, você imagina a Terra como se fosse uma laranja, e você vai descascar nesse sentido. Então, a humanidade, ela começa a evoluir na calota, e aí vem, né, em várias raças. Então, tem a primeira raça, que foi a raça bórea, depois a raça hiperbórea, depois a raça lemuriana, depois a raça atlante, aí chega na raça ário-semita, na meseta do Pamir, mais ou menos 1 milhão de anos atrás, e aí isso evolui, chega na Península Ibérica, e passa o oceano e vem para o Brasil. Aí tem uma coisa, por que parece que está tudo errado e parece que a gente não tem nem pai nem mãe cósmico e a gente está perdido no universo? Porque assim, hoje quando fala assim, se descobriu uma coisa muito antiga, 5 mil anos atrás, 3 mil anos atrás, as pirâmides têm 3.500 anos, nada disso procede. As pirâmides foram construídas em 33, 150 mais ou menos antes de Cristo, né, com o método de geopolímeros, e uma coisa normal, usual na época da Atlântida. A raça ário-semita, a raça branca, que se iniciou na meseta do Pamir, a partir da quinta sub-raça Atlântica, já tem 1 milhão de anos. A Atlântida, 5 milhões de anos. Então, o ser humano como nós vemos hoje não tem nada a ver com o Homo sapiens. O Homo sapiens apareceu 50 mil anos. 50 mil anos, a Atlântida estava no apogeu, andando de explorador para cima e para baixo aqui, numa aqui, que a costa da Atlântida pegava daqui onde nós estamos até o Amazonas, aqui, o Eldorado procurado é onde a gente está pisando hoje, aqui, entende? Então, a coisa assim, a história escrita nos livros, ela é tão inverídica, é tão pouca informação, que se desconstruiu a realidade e a história humana. Por isso que a gente pensa que hoje está tudo errado. Não está, está tudo certo. Você imagina assim, as pessoas ficam assim, porque o extraterrestre, porque não sei o que, as estrelas, e a humanidade é ruim, feia, malvada, faz errado. Nós somos extraterrestres, nós somos cósmicos, porque assim, nós começamos a conversar há 20 minutos. A Terra se desloca em redor do Sol, que se desloca na galáxia, que se desloca em relação ao ponto central do universo, então, a 774 mil quilômetros por hora. Então, onde é que nós estamos agora? Nós estamos a 100 e poucos mil quilômetros cósmicos, de onde a gente estava agora há pouco. Então, a gente anda por elípticas no universo. A gente nunca dorme e acorda no mesmo lugar no universo. A gente nunca respira no mesmo lugar no universo. Não existe nada mais pronto para entender o universo hoje do que o próprio homem, e o universo quer ser entendido. A água do rio que passa aqui não é a mesma aqui, né? Daqui a 2 minutos. Cosmicamente é exatamente a mesma coisa. Professor, meu caro Jorge, agora, atenção, fale-nos sobre o passado, o presente e o futuro de Mato Grosso, que, pelo que parece, o nosso estado é privilegiado. O que foi o estado de Mato Grosso, o que é o estado de Mato Grosso, o que será o estado de Mato Grosso? Muito bem. Isso é uma maravilha. Seus olhos brilham. Não. Jorge, seus olhos brilham quando você fala de Mato Grosso. Não tem outra descrição para Mato Grosso a não ser maravilha, sabe? Então, enquanto a humanidade vai evoluindo, então se criam sistemas, chamados sistemas geográficos, sistemas evolucionais, né? Então vem um avatar para tentar trazer a lei, e aí se cria um sistema para dar apoio a essa lei que está sendo trazida. Por volta de 2000 anos atrás, ou no ano zero, né? Aí onde houve um início de um movimento que daí depois derivou para uma religião, que é o que a gente conhece hoje como a religião católica, quando surgiu Jesus Cristo. Então, o que se queria fazer era fazer com que se equilibrasse o poder temporal com o poder espiritual. O Joshua Ben Pandira, né, que ele tinha irmão gêmeo, não era sozinho, né, não é o Jesus como se fala, e representava o poder espiritual, e ele ia equilibrar com o poder temporal que era Roma. Já como uma decorrência de um trabalho iniciado na Grécia. Grécia e Roma são pai e mãe de um processo. Donde a chuva de estrelas na Grécia, Pitágoras, Platão, Anaxágoras, Anaxímenes, todos eles. Esse processo não dá certo, né, com a questão da tragédia do Gólgota, e essa tentativa de se restabelecer, de estabelecer esse novo sistema evolucional, o quinto sistema de evolução. Mato Grosso pertence ao quinto sistema. Mato Grosso é o quinto sistema.
Então não dá certo lá. Aí como não deu certo lá, então já havia se tentado, daí um período depois, não deu certo lá, então se tenta essa mesma coisa no Tibete. Então em mosteiros tibetanos, aí ser equivalente que interage durante alguns anos, isso não dá certo, acontece uma queda. Aí então, entre a ação, a vinda dos fenícios para o Brasil, aí Badesir, né, vem e com 4 fenícios passaram por aqui. O nome do Brasil é o nome do rei fenício, Badesir. Né? O Brasil era dividido em Brasil do Norte e Brasil do Sul, que pegava aqui Mato Grosso até na Bahia, Brasil do Norte e Brasil do Sul. Aqui no Brasil do Norte governava Badesir, Brasil do Sul e Norte Balbel. Aí também não dá certo essa questão de Badesir aqui, é por volta de 895. E daí isso fica latente para ser resolvido. E o quarto centro de evolução em andamento, né? Que é essa coisa toda que a gente vê, só que daí tinha que se gerar o novo. A partir de 1800, então, se desencadeia uma série de processos, dessa vez daí cosmicamente dão resultado, e o quinto sistema de evolução então começa a ficar ativo para os seres humanos do futuro, baseado nos seres humanos atuais, e fisicamente, geograficamente, o quinto sistema é aqui onde a gente pisa no Mato Grosso. Qual a importância de Mato Grosso, professor, a importância de Mato Grosso para o universo, das revelações de Dom Bosco para o centro-oeste brasileiro? O senhor vai responder logo depois do intervalo comercial em nome da Unimed Cuiabá. Sempre um plano de saúde ao seu alcance. O Boticário, a vida é bonita, mas pode ser linda. Clínica Fêmina, a clínica da mulher, da criança e da família. E Livraria Janina, a livraria de Mato Grosso.